Oi, tudo bem? Sou Luciano da Fonseca e quero desejar a você a perene alegria. Hoje o nosso tema será o Brasil Colônia. Temos como objetivo conhecer os primeiros passos da formação da sociedade brasileira em sua rica dinâmica. A primeira questão que discutimos é se, quando Pedro Álvares Cabral desembarcou no Brasil em 1500, foi uma descoberta ou foi uma invasão. Segundo a historiografia, isso é questão de ótica, questão de concepção. Se você tem uma visão vinculada aos dominantes, foi uma descoberta. Mas se você tem uma visão crítica, progressista, foi uma invasão, pois já existia moradores nessa terra. A historiografia, através de Skidmores, Fernando Novaes, Emília Viotti, coloca alguns conceitos que serviram como modelo no processo de colonização. Por exemplo, o modelo de colonização implantado no Brasil foi o modelo colonial de exploração, onde os portugueses buscavam explorar ao máximo a colônia em favor da metrópole. Para tanto, estipular o tal do Pacto Colonial, que foi um monopólio em favor da metrópole. Tudo e todos os privilégios eram dados à metrópole. Para tanto, implantaram aqui no Brasil alguns modelos, tipo, por exemplo, a monocultura, um modelo de agricultura que privilegiava a produção de um produto básico para a economia, como, por exemplo, o pau-brasil, a cana-de-açúcar, o café, o algodão e assim por diante. Para tanto, formou-se na estrutura fundiária brasileira o famoso latifúndio, onde poucos têm muito e muitos têm pouco, no sentido da terra. O modo de produção estava vinculado à mão de obra escrava, no início a mão de obra escrava indígena e depois africanos de várias nações da África. Em 1500, Pedro Álvares Cabral chega ao Brasil, nós iniciamos o período pré-colonial, que foi um período que ocorreu de 1500 a 1530, onde o Brasil foi tratado em segundo lugar, devido ao envolvimento de Portugal com o comércio das Índias, sob a liderança de Vasco da Gama. O Brasil não ofereceu ouro e prata de imediato e não tinha capital para explorar o processo inicial nesse momento. Então Portugal vai pensar alguns feitos, como por exemplo as expedições exploratórias com Fernando de Noronha, Gaspar Lemos, as expedições guarda-costas com Cristóvão Jackson e assim por diante, no sentido da manutenção do território e, segundo alguns historiadores, tudo foi um fracasso. Para tanto, o início se deu a partir de 1500 com a exploração do pau-brasil, que foi a solução econômica desse período. Tinha um chamado sistema de feitoria. Feitoria é o local onde armazena o pau-brasil, as especiarias e assim por diante. Fernando Noronha foi o encarregado por esse processo. Esse processo ele é totalmente antiambiental, ou seja, destrói o meio ambiente, pois a exploração ela é predatória e nômade, vai em cata da árvore que servia para fazer tintas e móveis na Europa. A mão de obra para esse processo foi realizada através do escambo. O escambo é uma mão de obra baseada na troca, o índio entra com o trabalho e o português entra com alguns produtos manufaturados, como espelho, colheres, facas, machadinhas e assim por diante. A relação entre portugueses e índios nesse processo inicial ela é amistosa, ela é tranquila e
acontece nesse período algumas invasões europeias, principalmente França, Holanda e Inglaterra. Para iniciar o segundo marco, que foi a expedição de Martim Afonso de Souza, podemos fazer uma pergunta. Por que o Portugal resolveu colonizar o Brasil a partir de 1530? Primeiro, a decadência do comércio das Índias Orientais, chefiada por Vasco da Gama, como nós falamos, medo de perder as terras, pois os europeus vinham com vontade nesse sentido das incursões e invasões, principalmente aos holandeses e os franceses, e Portugal tinha uma esperança de encontrar metal precioso, como a Espanha encontrou na região do México, do Peru e assim por diante. O marco inicial da colonização portuguesa no Brasil, em 1530, foi a expedição Martim Afonso de Souza. Veio para cá com 400 pessoas, criou cidades como São Vicente, que é a cidade de Santos atualmente, montou engenho em Pernambuco, que foi o principal engenho no período colonial, fez doações de terra, as chamadas Seis Marias, combateu invasores e implantou o cultivo da cana, ou seja, a expedição de Martim Afonso de Souza é um marco fundamental do início de um programa de colonização portuguesa no Brasil. Para tanto, esse marco resulta na implantação das capitanias hereditárias. Foram 15 lotes horizontais de terras, distribuídos para 12 capitães, e esses capitães vão ser regidos por 2 documentos. A carta de doação, que dá legalidade, que justifica, que dá garantia de posse da terra ao donatário, e a carta foral, onde estão os direitos e os deveres do capitão donatário no contexto da administração das capitanias hereditárias. Sabemos, historicamente, o próprio Fernando Novaes, Emília Viotti e o Equides Mores vai dizer que o resultado das capitanias hereditárias foi um fracasso. Das 15 capitanias, apenas 2 permaneceram vivas ou tiveram algum sucesso, que foi São Vicente, em São Paulo, no litoral paulista, e Pernambuco, no Nordeste, que se tornou o centro da produção açucareira no processo de exploração de Portugal no Brasil. Para tanto, algumas dificuldades são apontadas nesse processo. Primeiro, a falta de capital e de pessoas. Não existiam pessoas disponíveis em Portugal para vir assumir esse processo. Segunda dificuldade, as dificuldades naturais, questão da natureza, violência dos índios e assim por diante. E a última dificuldade foi a distância da colônia da Europa, ou seja, era muito longe, não era perto como nas colônias de Açores, nas outras colônias portuguesas na região do Atlântico próximo do mundo africano. Com o fracasso das capitanias hereditárias, o governo de Portugal resolveu implantar o chamado Governo Geral, que tinha como objetivo corrigir alguns erros administrativos que foram apontados pelas capitanias hereditárias. Entre os objetivos podemos citar um processo de centralização da administração, a criação de alguns cargos que justifiquem esse processo de administração, por exemplo, o ouvidor-mor, que era encarregado da justiça, o provedor-mor, que era encarregado dos impostos, ou seja, da tributação, e o capitão-mor, que tinha como função a defesa do território e a segurança interna dos vilarejos e cidades montadas pelos portugueses. O primeiro governador-geral vai ocorrer de 1548 a 1553. Foi Tomé de Souza.
que criou a sede em Salvador, vai estruturar a sede administrativa em Salvador, vai trazer jesuítas, os padres jesuítas no sentido da educação e da catequização e evangelização, vai criar o primeiro bispado do Brasil e vai criar diversos engenhos em implantação de colônias no Nordeste brasileiro. E vai ter algumas dificuldades também com os franceses e os índios no Espírito Santo e os franceses no Maranhão e no Rio de Janeiro. O segundo governo geral ocorreu de 1553 a 1558. Foi Duarte da Costa. Enfrentou este segundo governo, segundo a literatura, é o governo das dificuldades. Vai enfrentar diversas dificuldades, como, por exemplo, o atrito entre os jesuítas e os colonos, por interesses diversos, tendo o principal a questão da escravidão indígena. Atrito com os índios, principalmente os índios no Espírito Santo. Atrito com os franceses vão invadir o Rio de Janeiro e o Maranhão, e foi um fracasso esse governo de Duarte da Costa. O terceiro e último governo geral, antes da União Ibérica, foi Mendes Sá, que vai ocorrer de 1558 a 1572. Mendes Sá vai conseguir, como conciliador, trazer a paz entre os jesuítas, entre os índios e entre os colonos. É o governo da pacificação, segundo alguns. Também vai expulsar os franceses com a ajuda dos índios, vai reorganizar o processo de colonização brasileira e vai dividir o Brasil em duas sedes administrativas. A primeira, o Estado do Brasil, com sede em Salvador, e a segunda, o Estado do Maranhão, com sede em São Luís, que mais tarde vai se tornar o Grã-Pará. Então era isso que nós tínhamos para falar para vocês, e que a alegria seja uma constante em seu viver, e o meu muito obrigado. Dá um joinha e até mais.